Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades com VDZ. Hoje vamos explorar um dos temas que mais mexe com o imaginário e o bolso dos brasileiros: a análise estatística dos sorteios da Mega Sena. Desde que o primeiro concurso foi realizado em 11 de março de 1996, o jogo se tornou um laboratório vivo para matemáticos e apostadores que buscam, através de volumes massivos de dados, encontrar uma lógica por trás das 6 dezenas que mudam vidas. A análise estatística revela um cenário de altíssima complexidade, onde a aleatoriedade pura se confronta diretamente com a nossa necessidade biológica de encontrar padrões. Embora a intuição humana sugira que certos números viciados apareçam com mais frequência, a base lógica do jogo reside na independência de cada evento. Isso significa que, matematicamente, o sorteio realizado ontem em São Paulo ou em qualquer caminhão da sorte pelo Brasil não exerce nenhuma influência física ou probabilística sobre o próximo concurso que será realizado pela Caixa Econômica Federal. O funcionamento da Mega Sena baseia-se em um globo eletromecânico que contém 60 bolas numeradas de 01 a 60. A probabilidade de qualquer número ser extraído em uma rodada específica é rigorosamente a mesma para todas as dezenas presentes. Matematicamente, a chance de uma dezena individual ser sorteada é de 1 em 60 para a primeira bola, alterando-se ligeiramente conforme as dezenas são removidas, mas mantendo a equidade absoluta entre as que restam dentro do aparelho. Essa premissa de equiprobabilidade é o que garante a integridade do sistema e desafia qualquer tentativa de criação de sistemas de previsão infalíveis baseados em históricos passados. O globo, geralmente fabricado pela empresa francesa Rio Cateau, é projetado para que o movimento das bolinhas seja o mais caótico possível, garantindo que o impacto e a fricção distribuam a energia de forma igualitária, impedindo que o peso ou o tamanho de uma bolinha específica facilite sua saída pelo bocal de extração. Para entender a magnitude do desafio, precisamos falar de números grandes. A probabilidade de acertar a cena com uma aposta simples de 6 números é de exatos 1 em 50 mais 63.860. Este número colossal representa o total de combinações possíveis que podem ser formadas com as 60 dezenas disponíveis no volante da caixa. É um espaço amostral tão vasto que, se cada combinação fosse impressa em um cartão, a pilha de papéis teria quilômetros de altura, ilustrando a dificuldade hercúlea de prever o resultado exato. Matematicamente, a chance de acertar a quadra, 4 números, é de 1 em 2.332, e a quina, 5 números, é de 1 em 154.518. Esses dados mostram que, embora a cena seja quase um milagre estatístico, os prêmios secundários ocorrem com uma frequência muito maior, alimentando a esperança dos apostadores. O rigor matemático não deixa margem para interpretações. Cada concurso é um novo começo, e as chances individuais permanecem estáticas, independentemente de quantos bilhões de reais estejam em jogo no prêmio acumulado. Muitos entusiastas da estatística apontam para a chamada Lei dos Grandes Números, como uma forma de justificar a busca por padrões de repetição. De fato, essa lei sugere que, à medida que o número de sorteios tende ao infinito, a frequência de saída de todas as dezenas deveria se aproximar de uma média uniforme. Ao analisar os mais de 2.700 sorteios realizados até hoje, observa-se que as frequências de saída das dezenas realmente tendem a se equilibrar no longo prazo, mas as variações de curto prazo são onde mora a ilusão. Flutuações significativas nos dados de curto e médio prazo criam falsas impressões de tendências ou ondas de sorte para certos números. Essas variações são perfeitamente normais em sistemas estocásticos, aleatórios, e não indicam uma falha no globo ou uma predileção mecânica por certos dígitos. Para a estatística, um número que saiu 3 vezes seguidas é tão provável de sair na 4ª vez quanto qualquer outro que não aparece há meses,
por mais que nossa mente se recuse a aceitar essa frieza matemática. A análise detalhada dos dados acumulados mostra que algumas dezenas, como o 10, o 53 e o 05, historicamente apareceram mais vezes do que outras no histórico da Mega Sena. Para os apostadores, esses são os números quentes. Mas, para um estatístico, essas ocorrências são meros desvios padrão dentro de uma distribuição normal esperada. Em um conjunto de dados do tamanho atual, é matematicamente esperado que alguns números se destaquem temporariamente apenas pelo efeito do acaso acumulado. A diferença entre a dezena mais sorteada e a menos sorteada não é estatisticamente relevante ao ponto de sugerir que a máquina possui algum tipo de viés físico, ou que o sorteio esteja comprometido. Se analisarmos o desvio padrão da amostra total, veremos que os campeões de sorteio estão dentro da margem de erro aceitável para um sistema de 60 variáveis independentes. Portanto, escolher o número 10 só porque ele é o mais sorteado historicamente não altera em nada a sua probabilidade de ganhar no próximo sorteio. Outro ponto de estudo frequente entre os analistas de loteria é a distribuição de números pares e ímpares dentro de uma mesma aposta premiada. Muitos acreditam que é necessário equilibrar o jogo com 3 pares e 3 ímpares para aumentar as chances. Os registros históricos mostram que a maioria dos sorteios realmente apresenta configurações como 3P, 3I, 4P, 2I ou 2P, 4I. No entanto, isso não acontece por uma vontade do destino, mas por uma questão puramente combinatória. Existem simplesmente muito mais combinações possíveis nesses formatos equilibrados do que combinações homogêneas. Apostar em 6 números pares, como 02, 10, 20, 30, 40, 50, não diminui a chance daquela combinação específica ser sorteada individualmente, mas diminui a probabilidade de que o resultado final pertença a esse grupo reduzido de combinações. Em termos práticos, você está apenas escolhendo jogar dentro de uma fatia de pizza, menor do universo total de possibilidades. A soma das dezenas sorteadas é um dado monitorado por analistas que buscam identificar uma faixa de valores onde a maioria dos resultados se concentra. Ao somar os 6 números de cada concurso, observa-se que a grande maioria dos resultados cai em uma faixa central, geralmente entre 150 e 210. Esse fenômeno ocorre devido à distribuição normal, ou curva de Bell, onde as somas centrais possuem muito mais combinações possíveis do que somas extremas, como a mínima de 21 ou a máxima de 345. Embora esse dado seja verídico e observável em todos os registros da Caixa Econômica, ele não sirva como ferramenta preditiva para o apostador individual. Estar dentro da faixa de soma mais comum não aumenta a sua probabilidade de 1 em 50 milhões, pois cada combinação específica dentro dessa faixa continua tendo exatamente a mesma chance individual de ser sorteada. É um dado descritivo do grupo, mas inútil para a previsão do evento isolado, um erro comum cometido por quem vende métodos infalíveis. A psicologia por trás da escolha dos números muitas vezes leva as pessoas a evitarem sequências numéricas diretas, como 01, 02, 03, 04, 05 e 06, sob a crença de que tais padrões são impossíveis de ocorrer. Na realidade, essa sequência específica tem exatamente a mesma chance de ser sorteada do que qualquer outra combinação que pareça caótica e espalhada. Para o globo e para a física, a sequência ordenada não tem um significado especial. Ela é apenas mais uma entre as 50 milhões de combinações. O que ocorre é um viés cognitivo. A mente humana é treinada para reconhecer ordem e desordem, atribuindo à desordem uma maior probabilidade de ocorrência. Como existem milhões de combinações que parecem bagunçadas e apenas algumas que parecem ordenadas, temos a impressão de que a bagunça é a regra. Se você jogar 01, 02, 03, 04, 05, 06 e ganhar, terá que dividir o prêmio com milhares de pessoas que jogam esse bilhete por diversão, o que torna essa uma estratégia financeira ruim, apesar de matematicamente válida. Saindo do campo da intuição
E entrando na matemática aplicada, encontramos os sistemas de fechamentos e desdobramentos. Essas técnicas utilizam a análise combinatória para aumentar as chances de acerto de prêmios menores, como a quadra e a quina. Um desdobramento ocorre quando você joga com mais de 6 dezenas, digamos 10 números, o que gera automaticamente várias combinações de 6 números dentro daquele conjunto escolhido. Esses métodos não alteram a sorte intrínseca do sorteio individual, mas otimizam o valor investido ao cobrir um espectro maior de combinações com o menor número de apostas possível. É uma abordagem lógica e estruturada que substitui a escolha aleatória por uma estrutura organizada de cobertura de dezenas. No Brasil, o uso de planilhas de fechamento é uma das poucas estratégias com base científica sólida, sendo amplamente utilizada por organizadores de grandes bolões para garantir retornos matemáticos em prêmios secundários. Ao longo da história da Mega Sena, ocorreram situações visualmente impactantes, como números muito próximos ou em colunas específicas sendo sorteados consecutivamente. Esses eventos são previstos pelo cálculo de probabilidades e ocorrem com a frequência exata esperada para processos estocásticos de longa duração. A precisão dos dados coletados desde 1996 mostra que não há memória no sistema. O Globo não sabe quais números saíram no concurso anterior e cada sorteio é um reset absoluto. A ideia de que um número que saiu no último sorteio não vai sair de novo hoje é um dos maiores mitos da loteria. Matematicamente, a bolinha 10 tem exatamente a mesma chance de sair hoje, mesmo que tenha saído nos últimos 5 sorteios. A independência temporal é um dos pilares mais difíceis de serem aceitos intuitivamente pela mente humana, que busca causalidade onde só existe coincidência estatística dentro de um sistema de alta volatilidade. Para garantir que a estatística seja válida, a física precisa ser impecável. As bolinhas da Mega Sena são fabricadas em poliuretano, um material plástico de alta resistência e densidade uniforme. Elas devem possuir o mesmo peso, cerca de 3 gramas, e o mesmo diâmetro, 38 milímetros, com tolerâncias milimétricas. Qualquer desvio nessas propriedades físicas poderia criar um viés, onde bolinhas mais leves ou menores seriam extraídas com mais facilidade devido à dinâmica de ar e colisão dentro do globo. A precisão técnica é levada tão a sério que as bolinhas são mantidas em maletas lacradas e só são manuseadas por auditores e funcionários autorizados. A cada sorteio, o conjunto de bolinhas pode ser trocado para evitar o desgaste desigual. Essa padronização garante que o sistema se comporte como um gerador de números aleatórios perfeito, onde a energia cinética fornecida pelo motor do globo é distribuída de forma estatisticamente justa entre todos os elementos do conjunto. Um aspecto fundamental para a confiança do público é a fiscalização e auditoria dos sorteios, realizada periodicamente pelo INMetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Os testes realizados por este órgão governamental brasileiro são rigorosos e visam assegurar que não haja desvios que favoreçam certas dezenas. Eles utilizam balanças de precisão e paquímetros eletrônicos para validar cada uma das 60 bolinhas de cada conjunto utilizado pela Caixa Econômica Federal. Além da parte física, o processo de sorteio conta com auditores populares, cidadãos comuns que acompanham o evento para atestar que as malas foram abertas e os globos carregados corretamente. Essa transparência é o que sustenta a validade de todas as análises estatísticas. Se o sistema não fosse auditado e padronizado, os dados históricos seriam inúteis para qualquer análise probabilística séria. No Brasil, a segurança dos sorteios da Mega Sena é considerada uma das mais robustas do mundo. As análises de frequência por colunas e linhas no volante da Mega Sena também revelam curiosidades interessantes para os analistas de dados. O volante é dividido em 6 linhas e 10 colunas,
e é comum observar períodos em que determinada coluna ou linha permanece vazia por vários sorteios seguidos. Esse comportamento é fruto da variância estatística. Em um sorteio de apenas 6 números em 60, é muito mais provável que algumas linhas fiquem vazias do que todas serem preenchidas simultaneamente. Muitos apostadores usam estratégias de exclusão, assumindo que a tendência de ausência de uma linha continuará ou que ela deve ser preenchida em breve por uma questão de compensação. Sob a ótica da probabilidade pura, ambas as lógicas são falhas, pois ignoram a independência dos sorteios. No entanto, o mapeamento espacial ajuda a entender como os resultados se distribuem visualmente, desmistificando a ideia de que o resultado premiado deve obrigatoriamente formar um desenho bonito ou equilibrado no papel da aposta. Com a digitalização dos processos e a transparência na divulgação dos dados históricos, disponíveis para download no site da Caixa, muitos programadores treinaram modelos de inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina com o histórico completo da Mega Sena. Esses modelos tentam encontrar correlações sutis ou assinaturas de caos que poderiam dar uma vantagem preditiva. No entanto, os resultados invariavelmente convergem para a mesma conclusão: o sistema é um ruído branco perfeito. Até hoje, nenhuma IA conseguiu prever os resultados com uma taxa de acerto acima da probabilidade estatística básica. Isso acontece porque a IA depende de padrões recorrentes para aprender e, na Mega Sena, o padrão é a ausência de padrão. A física do movimento e a colisão aleatória no interior do globo garantem que cada sorteio seja uma variável aleatória perfeita, tornando qualquer tentativa de previsão algorítmica um exercício de futilidade técnica, apesar de ser um ótimo campo para estudos de processamento de dados. O fenômeno do atraso das dezenas, onde se contabiliza a quantos concursos um número não é sorteado, cria a ilusão de que a dezena está prestes a sair. Essa percepção é um erro cognitivo clássico conhecido como a falácia do apostador, ou falácia de Monte Carlo. Na realidade, a probabilidade de um número que não sai a 50 concursos ser sorteado hoje é rigorosamente a mesma de um número que saiu no concurso de ontem, 10%, ou 1 em 10 para cada bola extraída se considerarmos o conjunto total. Essa falácia ocorre porque o cérebro humano tenta aplicar a lei dos grandes números, que vale para o infinito, a uma amostra pequena de eventos. Se jogarmos uma moeda 10 vezes e der cara em todas, nossa intuição diz que a próxima tem que ser coroa. Mas a moeda não tem memória, assim como o globo da Mega Sena. Acreditar que um número está maduro para sair é um dos maiores erros estratégicos cometidos por quem baseia suas apostas apenas na observação visual dos sorteios recentes. A crença em números da sorte baseados em datas de nascimento, casamentos ou eventos pessoais introduz um viés humano fortíssimo que limita a escolha de dezenas entre 0 e 1 e 31. Os dados revelam que muitos ganhadores que utilizam esse método acabam dividindo o prêmio com dezenas de outras pessoas. Isso ocorre porque a densidade de apostas nos números baixos, correspondentes aos dias e meses, é absurdamente maior do que nos números acima de 31. Matematicamente, escolher números como 58, 42 ou 39 não aumenta sua chance de ganhar, mas aumenta significativamente sua chance de ganhar o prêmio sozinho ou com pouca gente. Ao fugir do viés das datas, o apostador melhora sua expectativa de retorno financeiro. Se o resultado da Mega Sena for composto apenas por números baixos, a probabilidade de haver centenas de ganhadores da Sena aumenta drasticamente, pulverizando o prêmio que poderia ser de dezenas de milhões para apenas alguns milhares de reais para cada um. A distribuição espacial dos números no volante de aposta da Mega Sena também influencia o comportamento dos jogadores brasileiros. Existe uma tendência comprovada de evitar as bordas do papel ou se concentrar na região central. Além disso,
muitos jogadores criam padrões geométricos, como cruzes ou letras, ao marcar os números. Os dados dos sorteios mostram que as bolinhas não respeitam essa geografia humana. Os números vencedores espalham-se de forma errática pelo papel, muitas vezes tocando as bordas ou se aglomerando em cantos. Analisar a Mega Sena através da ótica dos dados reais serve, primordialmente, para desmistificar essas crenças espaciais e focar na única verdade matemática. A única forma de aumentar as chances reais é aumentando o número de combinações jogadas. Se você joga um padrão visual, sua chance é a mesma de quem joga números aleatórios, mas o risco de dividir o prêmio com alguém que pensou no mesmo desenho é muito maior. A aleatoriedade do sorteio é indiferente ao design do seu volante. Por muitos anos, o Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal percorreu cidades brasileiras, de Porto Alegre a Manaus, realizando os sorteios em praças públicas. Essa unidade móvel de sorteios foi fundamental para a transparência do processo, permitindo que a população local acompanhasse de perto a pesagem das bolinhas e o acionamento dos globos. Hoje, a maioria dos sorteios ocorre no Espaço da Sorte em São Paulo, na Avenida Paulista, com transmissão ao vivo pelas redes sociais e televisão. A logística de um sorteio envolve protocolos de segurança que começam horas antes do evento. As malas com os conjuntos de bolinhas são abertas diante de câmeras e auditores, e o sistema é testado para garantir que não haja falhas elétricas ou mecânicas. Para o estatístico, essa padronização logística é o que garante a pureza dos dados coletados. Sem essa transparência, a Mega Sena não passaria de um jogo de confiança duvidosa, mas com esses processos, ela se torna um evento de precisão técnica, monitorado por milhões de brasileiros. Uma análise curiosa que muitos apostadores fazem é sobre dezenas que nunca saíram juntas, ou pares de números que sempre aparecem acompanhados. No entanto, essa análise esbarra novamente no tamanho da amostra. Com mais de 50 milhões de combinações possíveis e apenas cerca de 2.700 concursos realizados, o tempo decorrido até hoje representa apenas uma fração mínima, menos de 0,01% do total de possibilidades da Mega Sena. Isso significa que a ausência de certas combinações de pares ou trios de dezenas não indica uma impossibilidade matemática ou um bloqueio do sistema, mas sim que o tempo decorrido ainda não foi suficiente para que todas as interações espaciais fossem exploradas pelo acaso. Muitas combinações de dezenas que nunca saíram juntas vão sair pela primeira vez no futuro, e isso é estatisticamente esperado. Basear uma aposta no que nunca aconteceu é ignorar a vastidão do universo probabilístico do jogo. A Mega da Virada, sorteada anualmente no dia 31 de dezembro, é o maior evento lotérico do Brasil e possui uma dinâmica estatística diferente dos sorteios regulares. O prêmio não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o montante passa para quem acertou 5, a quina, e assim por diante. Isso altera drasticamente a análise de risco e retorno, tornando esse sorteio o mais atrativo do ano para quem busca ganhar com prêmios secundários massivos. O volume de apostas na Mega da Virada é tão gigante que a probabilidade de haver múltiplos ganhadores é muito alta. Em 2024 e 2025, vimos prêmios recordes que ultrapassaram os 500 e 600 milhões de reais. Para o analista de dados, a Mega da Virada é fascinante porque o número de combinações jogadas pela população brasileira chega perto de cobrir todo o espaço amostral de 50 milhões, o que quase garante estatisticamente que o prêmio sairá para alguém, diferente dos concursos comuns, onde o prêmio pode acumular por semanas. A estatística descritiva dos sorteios da Mega Sena reforça que a soma das dezenas tende a gravitar em torno da média aritmética das opções disponíveis. Se somarmos 1,60 e dividirmos por 2, temos 30,5. Multiplicando isso por 6 dezenas, a média teórica de soma de um sorteio é de aproximadamente 183. Ao analisarmos o histórico,
vemos que a maioria esmagadora dos prêmios acumulou somas entre 160 e 200, validando a teoria da distribuição central. No entanto, estatísticos profissionais alertam: essa é uma descrição do passado e não uma previsão do futuro. Ao descrever o que aconteceu, os dados são precisos. Ao tentar projetar o que acontecerá, entra-se no campo da incerteza absoluta. Apostar em números que somam 183 não te dá uma vantagem matemática individual sobre quem joga números que somam 50 ou 300, pois no final das contas, o sorteio escolhe uma combinação única, e não uma soma. Para a ciência da computação, os sorteios da Mega Sena são o que chamamos de ruído branco perfeito. Não há padrões ocultos, ritmos ou algoritmos governando a saída das bolinhas. A imprevisibilidade é a regra de ouro. Mesmo com o uso de supercomputadores, a tentativa de encontrar um algoritmo secreto da caixa falha porque o sorteio é um evento físico analógico e não um software digital sujeito a bugs de lógica. A física do movimento caótico das bolinhas dentro do globo é o que gera essa aleatoriedade. Cada colisão entre as esferas de poliuretano e as paredes do globo introduz uma variável nova que o computador não consegue prever. Por isso, a Mega Sena continua sendo um dos jogos mais justos e difíceis do mundo. Ela é imune a truques de software, dependendo exclusivamente da mecânica e da probabilidade pura para entregar seu veredito milionário. Os bolões oficiais da Caixa Econômica Federal utilizam a matemática dos desdobramentos para oferecer jogos mais competitivos a custos compartilhados entre vários apostadores. Essa é uma aplicação prática da estatística que permite ao jogador comum participar de apostas com 10, 15 ou até 20 dezenas, o que reduz drasticamente a probabilidade adversa. Um jogo de 15 dezenas, por exemplo, equivale a 5.005 apostas simples de 6 números. Jogar em um bolão de 15 dezenas traz a probabilidade de acerto da cena para 1 em 10.003, um salto gigantesco em relação ao 1 em 50 milhões do jogo simples. É claro que o prêmio é dividido entre as cotas, mas estatisticamente é uma estratégia muito mais inteligente para quem foca na viabilidade matemática do acerto. O detalhamento desses jogos mostra que a única forma real de lutar contra o acaso é com o volume organizado de combinações dentro de uma estrutura de fechamento. A estatística também explica o fenômeno psicológico do quase ganhei, quando o apostador acerta 3 números ou vê as dezenas sorteadas serem vizinhas das suas. Eis, sorteado 25, jogou 26. Matematicamente, quase acertar não existe. Acertar 3 números ou nenhum tem o mesmo valor prêmio, 0. Já que o prêmio começa na quadra. No entanto, o cérebro interpreta a proximidade numérica como um sinal de que a estratégia está quase lá, o que incentiva a continuação das apostas. Esse reforço positivo intermitente é o que mantém as loterias funcionando globalmente. A análise de dados mostra que a chance de acertar vizinhos é relativamente alta em um universo de 60 números. Mas isso não tem nenhuma correlação com a probabilidade de acertar as dezenas exatas no próximo sorteio. Entender a Mega Sena através da ótica dos dados reais serve para desmistificar esses sentimentos e focar na realidade fria. Ou você acerta a combinação exata, ou você permanece no campo da probabilidade estatística zero de prêmio. A Caixa Econômica Federal, como operadora das loterias no Brasil, está sob constante vigilância de órgãos como o Tribunal de Contas da União, TCU, e a Controladoria Geral da União, CGU. Além do Inmetro na parte física, toda a parte financeira e de processamento de apostas é auditada para garantir que o dinheiro arrecadado seja distribuído conforme a lei. No Brasil, cerca de 48% do valor arrecadado com a Mega Sena é destinado a investimentos sociais em áreas como esporte, cultura, segurança e educação. Essa fiscalização garante que o sorteio seja limpo, desde a marcação do bilhete na lotérica ou no aplicativo, até a entrega do prêmio na agência bancária. Para o estatístico, a integridade do banco de dados das apostas é vital.
O sistema deve registrar todas as combinações jogadas antes do início do sorteio, para que não haja a possibilidade de inserção de bilhetes falsos após o resultado. Essa segurança digital é um dos pilares que mantém a Mega Sena como a loteria preferida do povo brasileiro. Muitas pessoas buscam um significado místico nos números, acreditando que o destino reserva uma combinação específica para elas. A matemática, contudo, substitui o destino pelo acaso. A análise estatística mostra que não há forças invisíveis favorecendo ninguém. O que existe é a variância de um sistema caótico estável. Um sistema é considerado estável quando, apesar de cada evento individual ser imprevisível, o comportamento do grupo segue regras matemáticas claras de distribuição. Aceitar que a Mega Sena é regida pelo acaso puro pode ser desconfortável para alguns, mas é libertador para outros. Isso significa que qualquer um, em qualquer lugar do Brasil, de uma pequena vila no interior do Nordeste até um grande centro como o Rio de Janeiro, tem exatamente as mesmas chances se jogar o mesmo número de bilhetes. A democratização da sorte através da estatística é o que faz com que milhões de pessoas continuem sonhando com as bolinhas coloridas todas as semanas. Ao analisar o volante da Mega Sena, percebe-se que ele é uma grade de 10/6. Estatísticos observam que sorteios onde os números estão concentrados em uma única coluna ou linha são extremamente raros. Isso não acontece porque o globo evita colunas, mas porque existem muito mais maneiras de espalhar 6 números em 60 do que de alinhá-los em uma reta. É uma questão de probabilidade geométrica. O espalhamento é o estado mais comum da aleatoriedade. Por isso, muitos especialistas recomendam não marcar colunas inteiras ou linhas inteiras. Embora essa dica não aumente sua chance de ganhar, pois essa combinação alinhada tem a mesma chance individual de qualquer outra, ela ajuda a evitar que você jogue em padrões que, se sorteados, seriam divididos por muita gente que tentou a mesma piada visual no volante. A diversidade espacial nas suas escolhas é uma boa prática para quem busca maximizar o valor do prêmio potencial. Embora o foco esteja sempre na cena, a quadra e a quina são as verdadeiras protagonistas da frequência estatística. A cada sorteio, milhares de brasileiros ganham prêmios menores, o que valida o sistema de distribuição probabilística. A matemática dos prêmios secundários é o que mantém o sistema sustentável, pois gera ganhadores constantes, mesmo quando o prêmio principal acumula por 10 ou 12 concursos seguidos. Receber um prêmio de quadra ou quina é a prova estatística de que você entrou na zona de probabilidade. Se você joga com desdobramentos, mais de 6 números, ao acertar a cena você também ganha várias quinas e quadras automaticamente, devido à natureza combinatória do jogo. Esse efeito cascata é detalhado nas tabelas da Caixa, e é o principal motivo pelo qual apostadores profissionais preferem jogar com mais dezenas em um único bilhete do que muitos bilhetes espalhados. Existe um grupo de apostadores que foca exclusivamente nas dezenas atrasadas, aquelas que não saem a mais de 20 ou 30 concursos. A lógica aplicada é que uma hora elas têm que sair. Embora isso seja verdade no infinito, no curto prazo não há garantia nenhuma. Algumas dezenas já chegaram a ficar mais de 50 concursos sem aparecer, testando a paciência e o bolso de quem baseia sua estratégia apenas no atraso. Estatística e probabilidade mostram que o atraso não acumula pressão para o número sair. Cada sorteio é um evento de 1 em 60 para cada bola, sem carregar o peso do passado. No entanto, o estudo das dezenas atrasadas é uma ótima forma de visualizar a variância do sistema e entender como a aleatoriedade pode esquecer de um número por um longo período de tempo, apenas para sorteá-lo várias vezes em um curto intervalo logo em seguida. Concluindo nossa análise técnica, o que os dados realmente mostram é que a Mega Sena é um sistema de caos estável e justo.
Existe um padrão claro na forma como os sorteios se comportam como grupo, respeitando distribuições de soma, paridade e espelhamento espacial. Mas existe uma aleatoriedade total e absoluta na escolha dos elementos individuais que compõem cada resultado. A precisão dos registros históricos serve para confirmar que o jogo é honesto e auditado. A busca por um padrão preditivo é, até o momento, uma jornada fascinante, mas sem destino científico comprovado. A única verdade matemática imutável é que a sua chance é proporcional ao número de combinações que você joga. Estudar os dados serve para desmistificar crenças que limitam suas escolhas e para entender que, na fronteira entre o dado concreto e o sonho, a matemática é a juíza final. O mistério da próxima bolinha a cair continua sendo o que move a esperança de milhões de brasileiros. Em síntese, a Mega Sena é um espetáculo de probabilidade que desafia nossa intuição a cada concurso. Seja através do Inmetro, da Caixa ou dos auditores populares, a segurança do sistema garante que a sorte seja a única governante. Espero que essa análise densa e detalhada tenha ajudado você a entender a ciência por trás das dezenas. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais curiosidades e comentar aqui embaixo. Qual é a sua estratégia de escolha dos números? Você acredita em padrões ou confia apenas na sorte pura? Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!